Bom, graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 3. Nós estamos, na medida do possível, meditando nos Salmos. No YouTube, no canal da igreja, nós temos lá a playlist e André e os outros irmãos, talvez também, estão separando por livros da Bíblia. Tem uma separação nesse sentido, Todas as pregações em Marcos, em Apocalipse e assim estão lá organizadas. Dos Salmos não é diferente. Eu estava dando uma olhada nesses dias, vários salmos já foram pregados, e eu estou separando esses que já foram pregados e tentando pregar naqueles que não pregamos ainda aqui na igreja. Então a intenção é essa, na medida do possível, nos cultos de oração, a gente vê o número que for possível maior de salmos. Então já vimos o 1, já vimos o 2, hoje vamos ver de forma breve e simples o 3. Vamos abrir, se alguém ainda não abriu. A confiança em Deus na universidade, um salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, vamos ler juntos. É um salmo pequeno, eu acho que dá para a gente ler todo mundo junto. Vamos lá? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, o servo do Senhor, num tempo muito difícil. Ele faz parte dos chamados salmos históricos, ou seja, que foram escritos em situações reais da vida, em momentos difíceis de Davi ou de seus autores. E ali, naquela circunstância, Deus dava uma palavra, uma profecia, um cântico, uma oração e, sendo inspirada por Deus, foi registrada e fazia parte aqui dos salmos do povo de Israel, dos cânticos do povo de Israel. Então, esse salmo, historicamente falando, nós vemos a narrativa dessa história em 2 Samuel 15, verso 13, ou todo o capítulo, que era quando Davi fugia de Absalão, o seu próprio filho. Vejam que tempo difícil para Davi. Havia deslealdade do próprio filho, havia boatos que diziam que Deus estava se afastando de Davi. O povo realmente era uma época de muito sofrimento e tudo aquilo era um tempo difícil para Israel e para o rei. E é exatamente nesse momento que ele é perseguido pelo filho, ele chega a fugir de Jerusalém,
Antes disso, toda essa história de deslealdade, de desonra ao rei, pelo próprio filho Absalão, que ficava desvirtuando o povo chegava para buscar ajuda e ele, né, colocava a sua causa importante, mas não tem quem dê ouvidos. Ah, quem dera, né, se eu pudesse resolver. Então ele foi ali minando, mentindo, desonrando a Deus e desonrando o pai também, mas em primeiro lugar desonrando a Deus. É triste o fim de Absalão, que desonrou a Deus, que desonrou seu pai. Então, cercado de aflições e clamando ao Senhor em sua angústia, o salmista exprime profunda confiança em Deus. Isso é o resumo desse salmo. Se lembrarmos disso, que nos tempos de aflições, nos tempos de angústia, de ansiedades, de problemas, de lutas grandes na família, na igreja, no país, se nós lembrarmos disso, por isso que está registrado na Bíblia, para que confiemos no Senhor em tempos de adversidades. Deus espera isso de nós. Deus espera isso de nós, do seu povo, não só de Davi, mas todo aquele que confia, que crê que Ele é soberano, que Deus usa as circunstâncias, até mesmo uma traição de um filho, até mesmo fugir do reino de Jerusalém. Que situação constrangedora para Davi, mas ali ele confiou em Deus. Que grande lição é essa? Ele orou, na angústia ele buscou o Senhor. Esse é um ensinamento. Não há muita coisa aqui nesse salmo, mas se praticarmos isso, além de Deus esperar isso de nós, Deus está nos ensinando a confiar. Isso é maravilhoso. Estamos num processo de aprender a confiar em Deus. Quando cremos, cada luta vencida, cada situação, a nossa natureza, por causa do pecado, não é para confiar, é para ter ansiedade, é para querer resolver, é para querer intervir. Mas, ou melhor, antes disso, não é? Quem que fazia isso desde o início? Era Adão e Eva. Não confiaram no Senhor, foram agir, confiaram na serpente e foram agir pelo impulso, pela cobiça. E nós hoje temos tentação semelhante, de não confiarmos no Senhor. Daí vem as ansiedades, medo exagerado, que brota por falta de confiança. Claro que tem as ansiedades por enfermidades e coisas semelhantes, mas tem ansiedades, tem medos que são por causa da falta de confiança em Deus. E eram muitos os inimigos, como diz aí o verso 1, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos, verso 2, os que dizem de mim não há salvação para ele em Deus, não há salvação em Deus para ele. E às vezes, meus irmãos, nós nos sentimos assim, não é? Crescendo os inimigos, os problemas, as dificuldades, seja no país, seja na igreja, seja na vida pessoal. Nesse contexto, Davi, ele diz, Tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Quem dera, na hora da luta, nós fizéssemos isso, olhássemos para o céu. Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória. A Ti clamo e o Senhor me responde. Nós deveríamos ter essa atitude na hora difícil. Deus espera isso de nós e Deus está nos ensinando a confiar nele. Eu achei isso aqui tão importante, meus irmãos. É um processo de confiar em Deus, mais e mais e mais. Até o último dia da nossa vida, confiar mais. Até o último dia, na hora de morrer, confiante no Senhor. Como crescer os meus inimigos? No verso 3, Tu, porém, Senhor, meu escudo, minha glória, exaltas a minha cabeça. Era uma palavra de encorajamento.
também serve para nós, né? Deus nos encoraja nas horas difíceis, pela oração, pelo poder de Deus. Quando clamamos, Ele renova a fé, Ele renova a confiança e nós saímos ali encorajados. Eu fico imaginando, né? Quem é pai, talvez pai e mãe passa por isso às vezes. Vê o filho triste, com problema, cabisbaixo, a gente vai lá, levanta a cabeça, filho, levanta a cabeça. Deus muitas vezes nos levanta, confia, espera, eu sou o teu escudo. Verso 5, é impressionante, no meio da guerra, fugindo, contexto militar, Davi deita e pega no sono, acorda porque o Senhor o sustenta. Davi é capaz de dormir no acampamento de guerra, embora o inimigo estivesse cercando. Davi sabia as estratégias, conhecia o seu próprio povo, as estratégias militares, então os inimigos estavam se aproximando e ele consegue dormir. Isso é tão importante, porque ele confiou no Senhor. Isso nos faz lembrar o Salmo 131, 2, quando diz o próprio Davi: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Então Davi já tinha essa experiência, como uma criancinha que acabou de mamar, saciada. A criancinha está preocupada com o quê? Acabou de comer, barriguinha cheia, será que está pensando no preço do leite, da gasolina? Não, está ali quentinha no colo da mãe, o mundo gira e ele lá. Então assim é minha alma para com o Senhor, descansando, Ele é soberano, eu confio nele e durmo. Eu não sei se vocês são como eu tenho dificuldade para dormir toda noite. Toda noite eu tenho. Mas não é uma dificuldade ruim, não. Porque não é com ansiedade, não é por causa de problema. Não, eu fico ali conversando com o Senhor, louvando, orando. Eu acho que Deus fez isso para eu poder, é a hora que eu acho que é a hora que eu oro mais no dia, eu acho que é. Eu gosto muito de orar. Essa semana, Gilvan, amigo nosso da Central, que hoje é pastor, ele estava falando com Simone, lembrando os tempos da gente de oração, as vigílias, ele falando tempo bom de oração. Então, a oração deve ser uma marca da vida do crente. Nós devemos amar a oração. Então, já que eu não estou com sono, Simone dorme ligeiro, irmãos. Simone dorme, meu Deus. Lê a Bíblia e tal, lê muito a Bíblia, Simone, ora, depois dorme. Meu Deus do céu. Aí lá vai eu pensar em Deus. É tão bom, eu gosto. Às vezes eu digo, eu queria dormir bem rápido, mas eu acho que eu deixaria de orar muito. Então, não é um problema para mim isso. Eu fico ali aproveitando, apago a luz, fico na cama, doido para me levantar, para fazer as coisas, para estudar, para ler. Eu querendo me levantar, mas eu digo, não, eu vou orar, ficar aqui deitado, para que venha um sono, e eu estou aqui. Não vou fazer outra coisa, não passa a madrugada toda, se deixar. Mas aí vem o sono. Então, Davi dorme no meio do acampamento. Não tenho medo. Sim, ele dorme também, nos faz lembrar de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Verso 6 também de 1 Pedro, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós devemos lançar, traz essa ideia, né, de lançar sobre Deus, como que uma bola de problemas, uma esfera, a gente lança sobre o Senhor, não é nossa, é do Senhor, lança sobre o Senhor. A ansiedade traz também a ideia de uma coisa tão séria que sufoca a gente, tira o fôlego, oprime, preocupa, o peso, o medo, dá aquela paralisia, digamos assim, paralisa as emoções, ou
ou coisa semelhante. Então, é demais, a gente não aguenta. A gente não aguenta. Como é ruim. Eu acho que vocês já passaram tempos de ansiedades. É tão ruim, eu já passei. Você acorda já pensando, vai dormir ansioso. Eu já passei dias assim. Às vezes são meses. Na época mais forte da Covid, eu tive um tempo assim na minha vida. Outro tempo difícil. Eu lutava, venci, mas era uma luta contra a ansiedade. Passou, agora eu não estou mais assim, graças a Deus. Mas foi difícil aquele tempo, né? Mas foi de crescimento. Por isso que eu disse no início, Deus está nos ensinando a confiar nele. E às vezes ele ensina permitindo as lutas, permitindo problemas, como ele permitiu eu passar. Meses. Mas foi bom. Hoje eu olho para trás e digo, aprendi muita coisa naquele tempo, a confiar mais no Senhor. Por isso que a Bíblia diz, eu acho que é o próprio Davi, foi-me bom ter passado pela aflição. Foi-me bom, porque o final é glorioso, o final é confiança em Deus. E é isso, meus irmãos. Ainda o verso 7, 8, ou melhor, o 6 ainda, não tenho medo, que como Davi está corajoso aqui, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Como é que uma pessoa perseguida pelo filho, né, talvez pela nação, e muitos ali que eram a favor de Davi agora estavam apoiando Absalão. Então era um tempo de revolta do povo, deixaram de confiar em Davi. E assim ele diz, eu não tenho medo dos milhares do povo. Só Deus dava essa confiança. Só Deus. O medo descontrolado é terrível, é muito ligado à ansiedade, ao futuro. Confiemos no Senhor. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E ele faz essa oração também. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e os ímpios quebras os dentes. Aqui no livro de Salmos, os inimigos do povo de Deus e os ímpios, algumas vezes são comparados a leões. Também nos faz lembrar de 1 Pedro 5, quando Pedro diz que a perseguição, os inimigos, e fala também no diabo, anda em derredor, ou melhor, anda querendo destruir o povo de Deus. E Pedro mostra que nós devemos ser vigilantes, porque o diabo realmente ruge como um leão. Ele não é um leão, né? Podemos dizer, né? Jesus é o leão da tribo de Judá, que tem poder e autoridade, está no controle. O diabo, ele ruge, ele mente, ele ameaça, mas é Deus que está no controle. Por isso que não adianta a ansiedade, porque são os leões rugindo. A nossa mente, os problemas, mas é um falso rugido. Ruge que a gente se assusta, mas não é o leão verdadeiro, é como se fosse um leão. É bom a gente saber disso. O leão da tribo de Judá está no controle. E ele diz, salva-me, Deus meu. Só Deus pode nos salvar. E o último versículo, do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a tua bênção. No meio de uma tribulação dessa, Davi fala em bênção, né? Esperando a bênção do Senhor, a salvação, e é Deus que realmente tirou Davi dessa situação e fez maravilhas. O filho morreu de forma trágica, ele lamentou, e Deus transformou toda aquela situação em experiência, em benefício, em promessas do Messias que viria da descendência de Davi. Então, grandes coisas fez o Senhor. Valeu a pena Davi confiar, mesmo nesses tempos difíceis. Vamos orar mais uma vez, depois eu passo a palavra ao pastor Érico, se desejar.